Já se perguntou por que existe ouro na superfície da Terra? A resposta vai levá-lo numa viagem de 4 bilhões de anos através de bombardeamentos cósmicos e oceanos de magma. E o mais surpreendente, todo o ouro, platina e metais preciosos que vemos hoje não deveriam estar aqui. Quando a Terra se formou há 4,5 bilhões de anos, era uma bola incandescente de rocha derretida. As temperaturas alcançavam milhares de graus centígrados. Neste inferno primitivo, algo extraordinário aconteceu. O planeta começou a se organizar por densidade. Os elementos mais pesados, especialmente o ferro e o níquel, afundaram em direção ao centro. Este processo, chamado diferenciação planetária, criou o núcleo metálico da Terra. E aqui está o problema. Os metais preciosos como ouro, platina, irídio e ósmio são siderófilos. Isso significa que adoram se ligar ao ferro. Durante a diferenciação, praticamente todo o ouro e platina deveriam ter afundado junto com o ferro para o núcleo. Se você calcular quanto desses metais deveria restar no manto e na crosta, o número é quase zero. Mas quando analisamos rochas da superfície, encontramos ouro, platina e outros metais preciosos em abundância. Não em abundância como para fazer todo mundo rico, claro, mas cerca de 200 vezes mais do que deveria existir, segundo os modelos de diferenciação planetária. Essa discrepância intrigou geoquímicos durante décadas. Como esses metais chegaram aqui? A resposta está escrita nas crateras da Lua. Entre 4,1 e 3,8 bilhões de anos atrás, algo violento aconteceu no sistema solar interior. Asteroides e cometas bombardearam os planetas rochosos numa escala difícil de imaginar. Chamamos isso de bombardeamento pesado tardio. A Lua preservou as cicatrizes desse período porque não tem placas tectônicas nem atmosfera para apagar as evidências. Seus mares escuros são na verdade gigantescas, bacias de impacto preenchidas com lava antiga. A Terra sofreu bombardeamento ainda mais intenso por causa de sua gravidade maior. Aqui entra a hipótese do verniz tardio. Verniz porque foi como uma fina camada aplicada sobre a Terra já formada. Tardio porque aconteceu depois da diferenciação planetária estar completa. Segundo essa teoria, asteroides ricos em metais chegaram depois que o núcleo terrestre se solidificou. Estes asteroides trouxeram uma entrega especial de metais preciosos. Como o núcleo já estava formado e isolado do manto por camadas de rocha, os metais dos impactos permaneceram nas camadas superiores. Ficaram misturados no manto e, eventualmente, chegaram à crosta através do vulcanismo. Mas quanto material estamos falando? Os cálculos sugerem que foram necessários aproximadamente 20 a 30 milhões de bilhões de toneladas de material asteroidiano. Parece muito, mas representa apenas 0,5% da massa total da Terra. É como adicionar uma pitada de sal numa piscina olímpica. Essa pequena fração foi suficiente para explicar as concentrações de metais preciosos que observamos hoje. Cada anel de ouro, cada componente eletrônico de platina, cada catalisador industrial veio originalmente do espaço. Somos literalmente adornados com fragmentos de asteroides antigos. As evidências para o verniz tardio são convincentes, mas indiretas. Primeiro, as proporções de elementos altamente siderófilos no manto terrestre são notavelmente similares às encontradas em certos meteoritos condríticos. Esses meteoritos são considerados material primitivo do sistema solar. Segundo, a proporção entre diferentes metais preciosos no manto corresponde ao que esperaríamos de asteroides, não de processos internos da Terra. É como uma impressão digital química apontando para a origem extraterrestre. Terceiro, a Lua mostra o mesmo padrão de enriquecimento em metais preciosos. Isso é crucial porque a Lua se formou de material ejetado da Terra primitiva após um impacto gigantesco. Se a Lua também tem excesso de metais preciosos, significa que ambos os corpos receberam o verniz tardio após a formação lunar há 4,5 bilhões de anos. Mas nem tudo é consenso na comunidade científica. Alguns pesquisadores questionam se a diferenciação planetária foi realmente tão eficiente quanto assumimos. Talvez o núcleo tenha capturado menos metais preciosos do que pensamos.
Talvez processos no manto inferior tenham redistribuído alguns metais. Outros cientistas debatem a cronologia exata. O verniz tardio foi um evento único e catastrófico ou um bombardeamento gradual ao longo de centenas de milhões de anos? As evidências geológicas são ambíguas porque rochas tão antigas foram recicladas pelas placas tectônicas. Existe também a questão da composição exata dos impactadores. Eram asteroides metálicos, condritos carbonáceos ou uma mistura? Diferentes tipos de asteroides têm assinaturas químicas distintas. Identificar a fonte precisa ajudaria a entender a dinâmica do sistema solar primitivo. Estudos recentes, usando isótopos de tungstênio e molibdênio, sugerem que o verniz tardio pode ter vindo de regiões diferentes do sistema solar. Alguns asteroides se formaram perto de Júpiter antes de serem arremessados para dentro. Outros vieram do cinturão de asteroides. O bombardeamento pesado tardio e o verniz tardio estão intimamente conectados, mas não são idênticos. O bombardeamento foi o evento geral que afetou todos os planetas rochosos. O verniz tardio refere-se especificamente aos metais preciosos adicionados à Terra durante esse período. Essa distinção é importante porque o bombardeamento trouxe mais do que metais. Trouxe água, compostos orgânicos e talvez até os ingredientes para a vida. Alguns cientistas argumentam que os oceanos terrestres vieram parcialmente de cometas gelados durante essa época. As implicações vão além da geologia. Entender o verniz tardio nos ajuda a compreender a formação de planetas em outros sistemas estelares. Exoplanetas rochosos provavelmente passaram por processos similares. Isso afeta suas composições químicas e potencial para desenvolver vida. Para a humanidade, o verniz tardio tem significado prático. Os metais preciosos que usamos em tecnologia, medicina e indústria são finitos. Conhecer sua origem nos lembra que são recursos cósmicos raros. Cada smartphone contém fragmentos de asteroides antigos. Curiosamente, alguns asteroides atuais contêm concentrações ainda maiores de platina e ouro. Empresas já planejam missões de mineração espacial. Seria irônico buscar no espaço os mesmos metais que asteroides trouxeram para cá há bilhões de anos. As técnicas para estudar o verniz tardio continuam evoluindo. Espectrômetros de massa cada vez mais precisos podem detectar variações minúsculas em isótopos. Missões espaciais trazem amostras de asteroides para análise direta. Cada descoberta refina nossa compreensão. O projeto Artemis da NASA planeja retornar à Lua e coletar rochas de regiões não visitadas. Essas amostras podem conter registros preservados do bombardeamento antigo. A Lua é como um arquivo geológico que a Terra perdeu através da erosão e tectônica. Então, da próxima vez que você vir ouro ou platina, lembre-se: está olhando para um visitante espacial. Esses átomos viajaram pelo sistema solar primitivo, sobreviveram a colisões violentas e foram incorporados ao nosso planeta. São literalmente tesouros caídos do céu. A história do verniz tardio nos ensina algo profundo sobre nosso lugar no cosmos. A Terra não é um sistema isolado, é produto de processos que envolveram todo o sistema solar. Os elementos que compõem nossos corpos, nossa tecnologia e nossa civilização têm origens cósmicas. E a história continua. Asteroides ainda orbitam perto da Terra. Alguns eventualmente colidirão conosco, adicionando mais material ao nosso planeta. A Terra permanece conectada ao cosmos, recebendo entregas ocasionais do espaço. O verniz tardio nunca realmente terminou, apenas desacelerou dramaticamente.